Espirituber e o Grupo Espírita Irmãos em Cristo apresentam a história de amor de Osana Rosa e Silvério. Nos idos de março de 2018, se aproximou de mim, espírito de uma mulher muito em sofrimento, com tristeza a bailar no seu semblante. Posteriormente, identificou-se como Rosa, mulher doce e apaixonada por um homem em sofrimento. Sendo amor de verdade, nutriu esperança para a superação da calamidade existencial através de conciliação entre dois homens, os quais nutre amor em diferentes perspectivas. Sua história de vida, de mulher aguerrida e combatente das mazelas de si mesma, a fortaleceu para esta assentada fraterna. Esta mulher acompanhou um homem de semelhante idade que naquele momento estava enraivecido e dizia impropérios de diversas formas, e com nítido espírito vingativo tentava dilacerar nossos pensamentos de ternura e encaminhadores da conciliação. Ocorre que, posteriormente, no decorrer dos dias de escuta fraterna, soubemos tratar de credor de vidas passadas, de determinado fazendeiro, a quem ele hoje já nutre respeito e admiração. Porém, sentiu-se traído após o desencarne dos personagens desta história e com acesso aos fatos ocorridos nas suas vidas passadas na matéria que foram reveladoras. Seu nome nessa história é Silvério, e houve certa feita um apelido que ele não nutriu afeto, que foi Café. Inclusive trouxe ao sujeito as memórias do racismo escancaradas do século XIX, que é um dos pilares deste relacionamento abusivo que toda a sociedade brasileira passou durante séculos e ainda nutre em si as estruturas vindouras para que no futuro a esperança a destrua. Trata-se de um caso de obsessão apaziguado junto à nossa egrégora espiritual, que ocorreu após a negação ao perdão pela suposta traição. A raiva e a fúria dominavam o sujeito a ponto de perder a cabeça e não ligar sequer para aqueles que lhe queriam o bem maior, o conforto e a consciência de si mesmo. O local onde essas criaturas se juntaram em tempos passados foi uma próspera fazenda de bovinos, caprinos e agricultura. O Silvério lá esteve na qualidade de vaqueiro e Rosa na qualidade de filha do dono da fazenda. A educação do final do século XIX e início do século XX não era tão boa com as crianças quanto a dos dias atuais, e o rigor das famílias ditas tradicionais, como se sabe, era excessivo. O amigo Silvério não possuía intelectualidade suficiente para entender e respeitar alguns comportamentos humanos, apesar de saber como lidar com os animais de forma excepcional. Era protegido por Rosa, que o tratava bem e tinha por ele carinho imenso, tal qual uma criança que admira seu herói. Ao vê-lo laçar o boi, Rosa tinha o coração acelerado e verificava que ali, sim, residia algo muito bonito de se observar, como um painel de arte, onde o homem e o animal, através desse laço, era como se fossem um só mamífero. O pai de Rosa
Um sujeito de poucas palavras e com ímpeto de cultivar mazelas materialistas, tornava-se agressivo a não ter seus comandos obedecidos como planejou. Tratou com brutalidade o então subordinado Silvério por diversas vezes. Porém, a relação paradigmática e violenta de patrão branco e trabalhador negro se estabeleceu, escancarando, mais uma vez, a raiz racista escravista ainda remanescente neste país. Silvério, em sua indulgência, tomava as dores da filha do patrão, que sofria também, como qualquer menina, ao ter um não sobre qualquer objeto que pretendia possuir, ou até mesmo pequenas escolhas sobre vestuário e locais que pudesse ir. Apesar das cercanias onde viviam, tinham possibilidades também de ir à capital e em outros momentos de lazer, até trazer amigos e também passear na casa dos seus familiares. Ao ser tratada também com ignorância pelo pai, Silvério sempre tomava a frente e acolhia a criança como filha, gerando ciúmes no genitor e receio na genitora, que sempre observava atentamente estes momentos em proteção de sua filha amada. Estas intrigas geraram fantasias vinculadas à sexualidade, de tal forma que os indivíduos enclausurados ainda nos pensamentos fisiológicos passaram por estresse e dores que criaram em suas próprias cabeças. Muitas vezes, através de fofocas, mexericos sem fundamentação lógica, sem razão alguma, sequer tinham a coragem de confrontar estas supostas realidades em frente ao espelho. Os embates fantasiados mantiveram-se até a retirada do pobre trabalhador da fazenda, escorraçado em brados violentos pelo ex-patrão, que ali passou a nutrir medo de possível loucura vingativa da parte do ex-vaqueiro. Ocorre que os embates mais intensos eram travados nos planos espirituais, com eles em desdobramento, sem contudo haver ali uma conciliação. Foram necessários aproximadamente 100 anos para a conciliação completa, tendo em vista que as acusações criminosas foram extensas de ambos nesta última incursão, e o vínculo de lide perdurava desde gerações passadas. Pois, em vidas passadas, suas relações foram de abusos e violência. Logo, explicadas foram através da temeridade existente naquela época do século XIX. Durante as escutas fraternas, as partes verificaram que a fofoca, o mexerico, foram causadores da dor maior desta história, pois não houve crimes ou comportamentos elencados nas calúnias, difamações e injúrias, apenas o registro da mentira que os encaminhou nos caminhos dos maus pensamentos, dando aso à maldade alheia, para que, fragilizados, nutrissem raivas e desvarios. Esta história nos faz refletir sobre como o mundo do "e se" ou o famigerado "eu acho que" pode ser perigoso em detrimento da comunicação assertiva dentro da família. Os pensamentos são fonte de sabedoria, da mesma forma que podem ser destrutivos a qualidade essencial da reencarnação, que é, além da redenção da alma, o progresso individual e coletivo. Os detalhes sobre os fatos, pessoas
se mantém em sigilo, em respeito à memória daqueles que estão conosco, na lide da matéria, ombreando contra o seu próprio egoísmo. A ninguém cabe a isenção sobre as suas próprias responsabilidades. A dor maior que todos envolvidos pelo esquecimento reencarnatório sentiram ao desencarnar foi o arrependimento de terem perdido tempo com estas questiúnculas, na condição de provedores de uma família rica, não de terras ou bens materiais, mas de amor. Ou seja, na pátria espiritual, tomaram consciência de que poderiam sim ter amado mais. Contudo, foi o melhor que puderam dar a si e aos outros. Eis aí o consolo espiritual. Em reuniões espíritas, tomaram conhecimento dos fatos tais como ocorreram. Logo, verificaram suas infantilidades, o orgulho, a vaidade. Logo então, cederam ao perdão e à misericórdia através dos amigos espirituais que os acompanharam desde algum tempo até os dias atuais. Este exemplo de um século nos serve para a certeza de que mais valem pensamentos construtivos do que lucubrações fixadoras de injúrias, calúnias e difamações, incontestavelmente. Em meados de março de 2018, ocorreu a finalização de tarefa iluminadora. Osana estava alegre com a conclusão das conciliações, pois sabia que dali em diante os envolvidos estariam amparados pelo amor crescente em seus corações. Não ouvimos mais o seu choro de lamento desde então. Não podemos falar o mesmo pelos dois homens que já se colocam como amigos em choroso abraço, sem peso ou obrigatoriedade em terem amizade profunda, mas, de fato, no reinício de outra jornada de laços reencarnatórios na vida de ambos. Hoje em dia, choram de alegria pela conclusão de suas histórias de dor, renascendo nesta condição de amor com probabilidades de se tornarem familiares futuramente em mútuo acordo divino de planejamentos reencarnatórios. Assim sendo, sede misericordiosos, pois a mansuetude e a passividade decorrem de virtudes combativas, muito ativas, e não inibidoras dos bons gestos de amor. Usem a humildade e a paciência cotidianamente para que suas decisões combatam suas vicissitudes e assim finalizamos esta história com a indicação da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo como fonte de sabedoria, como um guia prático para toda a humanidade.